Então, queridos, eu quero nessa noite falar sobre fé, falar daquilo que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida. Nós somos o povo da fé. Coloque isso na sua mente. Nós acessamos o sobrenatural, nós acessamos o espiritual, nós acessamos a sala celestial, a sala real, a sala do trono do Senhor dos Senhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós somos o povo de Deus. Então abra a tua Bíblia comigo lá em Gálatas capítulo 3. Quero compartilhar com você inicialmente esse texto. A partir do versículo 6. Gálatas 3, a partir do versículo 6. Ele diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com os crentes, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Diga graças a Deus. Eu sou abençoado, amém? Com o crente Abraão. Olha o versículo 9, recebe aí: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Aleluias. Nós somos abençoados. Nós somos abençoados com o crente Abraão. Essas coisas saltam aos nossos olhos se crermos. O que fez a diferença na vida de Abraão é que ele creu. E isso lhe foi algo tão espetacular, foi algo tão diferenciado, foi algo tão inédito, que isso lhe foi dado como justiça. Então, porque ele creu, ele já está justificado. Olha que coisa tremenda de Deus para as nossas vidas. Nós já estamos abençoados, porque a bênção que Abraão recebeu por crer em Deus, é que ele abençoaria todos os povos. Ele seria abençoado, mas através dele todos os povos seriam abençoados. Então nós recebemos dessa bênção de Abraão, nós estamos debaixo da bênção de Abraão, nós somos co-herdeiros com Abraão, nós somos povo de Deus como Abraão. Aleluia, nós somos povo de Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, havia uma preocupação. E qual era a preocupação que existia aqui? É que os Gálatas que receberam a palavra de Deus pela fé, Paulo havia ministrado a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, e eles receberam isso pela fé, mas agora eles estavam se deixando levar pelos judaizantes. Quem eram os judaizantes? Aqueles que queriam que os gentios, aqueles que tinham recebido pela fé, fossem circuncidados, voltassem às práticas e os ritos antigos do judaísmo. E Paulo dizia: se você é da fé, não precisa de rito nenhum. Se você é da fé, não é necessário nada para que você se relacione com Deus. Se você é da fé, o seu relacionamento com Deus já está estabelecido, não depende de você. Se você é da fé, o seu relacionamento com Deus está em Cristo Jesus. Não depende de rituais, não depende de sacrifícios, não depende de promessas, não depende de nada disso, porque Cristo fez, Cristo uniu, Cristo nos conectou com Deus, Cristo fez um link com Deus, e nós voltamos ao Pai. Aleluias. Então, e aqui Paulo estava dizendo então, que eles deveriam não andar mais por esse caminho, eles deveriam andar pelo caminho da fé, porque eles foram evangelizados pelo Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da fé. E aí, queridos, nós tomamos isso para nós, porque nós somos abençoados pela fé. Pastor, e por que é importante isso agora? Porque nos momentos de guerra, nos momentos de batalha, nos momentos de tribulações, de adversidades, é que nós precisamos estar com a nossa fé ativa, atuante, incansável.
nós andamos pela fé, nós saímos para trabalhar pela fé, nós vamos para a nossa casa pela fé, nós levantamos da cama pela fé. Entenda isso. Nada garante que o seu dia será 1000 maravilhas, mas nós pela fé, nós vamos ter um dia maravilhoso, nós vamos ter um dia abençoado, porque eu creio em Cristo Jesus. Então nós precisamos andar desta forma. Eu estava falando, não sei se com a minha filha hoje, dizendo sobre como as coisas mudaram completamente. De um ano para cá, todos os planos e projetos que foram feitos se desfizeram, se tornaram nada. Mas nós não podemos perder isso, porque somos da fé. Não podemos perder a visão, porque somos da fé. Não podemos perder os projetos, porque somos da fé. Não podemos nos acostumar com a luta, porque somos da fé. Não podemos imaginar que isto será para nós agora o nosso dia a dia, a nossa vida será dessa forma, porque nós somos da fé. Nós precisamos continuar batalhando, porque somos da fé. Eu me lembro de quando Davi vai levar a encomenda do seu pai ao exército, aos seus irmãos que estavam no exército de Israel. Durante 45 dias, eles estavam ali na montanha, nos montes, para guerrear contra Golias. Aquele gigante todos os dias se levantava, vestia sua armadura e dizia àquele exército: não tem um homem para brigar comigo, aquele que me vencer terá ganho a guerra. E aquele povo estava acostumado com aquele gigante, acostumado que agora viveriam daquela forma, nem enfrentamos e nem saímos do lugar. E de repente chega alguém que não estava acostumado, chega alguém que havia vencido as suas lutas, venceu um urso, venceu um leão, venceu o lobo, venceu as madrugadas, venceu o frio, venceu a neve, venceu o calor. Aquele menino estava acostumado a lutar, ele estava treinado a lutar. E ele diz: quem é aquele sujeito? Quem é aquele incircunciso? E aí ele fala algo tremendo: quem é aquele incircunciso que está afrontando o exército de Deus? Quem é aquele sujeito? Quando ele fala sobre incircuncisão, é alguém que está fora da bênção. Quem é aquele desabençoado que está agora afrontando o povo de Deus? Eu me lembro, e eu gosto muito de citar isso, houve uma guerra, agora, 1964, salvo engano, 63, onde o Egito se levanta contra Israel, chamado a Guerra dos 6 Dias. O Egito havia feito um acordo com as nações vizinhas para invadirem Israel. Numericamente, era impossível Israel vencer. Mas o general teve um insight, e ele então preparou uma guerra antecipada. Enquanto o exército contrário imaginava que eles entrariam em Israel no dia seguinte, os aviões de Israel se levantaram no dia anterior e bombardearam todos os aviões do inimigo que estava no chão. Destruiu a força. Era impossível algo dessa forma, mas eles conseguiram. E depois começaram a destruir os tanques que estavam se posicionados na fronteira de Israel. Em 6 dias eles destruíram todo o inimigo. Algo impossível, mas não para quem crer em Deus. Algo impossível para quem crê em Deus.
Por isso que nós precisamos ser o povo que crê, o povo da fé, não apenas por título, não apenas por dizer que somos evangélicos, não apenas por dizer que nós somos crentes, não, verdadeiramente viver a fé. Coisas impossíveis acontecerão àqueles que creem em Cristo Jesus. Coisas impossíveis estão definidas no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz: aquele que crê em mim, eles orarão sobre os enfermos, eles serão curados, imporão a mão sobre os demônios, eles serão libertos, ressuscitarão mortos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é de fábulas, não é de historinhas. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho do milagre, é o Evangelho do sobrenatural. Começa por Ele mesmo, entrando na terra sobrenaturalmente, e termina com Ele sobrenaturalmente ascendendo aos céus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é de milagre após milagres, impossíveis após impossíveis sendo realizados. Por isso nós não podemos nos acostumar. Claro, nós somos impotentes frente ao que está acontecendo. Olhamos para nós mesmos e não sabemos como fazer, como evitar, não sabemos nada, cumprimos aqui algo que também ninguém sabe. Eu digo a respeito da máscara, por exemplo, existem técnicos, existem cientistas que dizem que a máscara não serve, existem cientistas que afirmam que a máscara serve, e você fica sem saber, vou para lá, vou para cá, eu não quero saber, eu vou usar porque também não tem outra coisa no lugar. Mas a minha fé está em Deus, a minha fé está no Senhor Jesus Cristo, a minha fé está no meu Salvador. Ele sabe os meus dias, Ele sabe o meu amanhã, Ele sabe, Ele conhece o meu amanhã, o meu Senhor conhece o meu amanhã. Então nós precisamos entender e assentar em nossos corações que nós vivemos pela fé. Talvez fique mais fácil a gente identificar isso olhando para trás. Veja de onde Deus te tirou e o que fez com você. Veja os momentos dos impossíveis que Deus apareceu. Talvez não apareceu como você gostaria, talvez não agiu como você gostaria. E eu estou aqui me lembrando e vou testemunhar disso. Um casal um dia me falou algo tão poderoso naquele momento para mim. Ele falou assim: quando Deus nos tirou, foi quando nós fomos abençoados. Que loucura, que coisa doida. Mas eu sei que é verdade, porque nós vivemos com eles, nós acompanhamos quando Deus colocou a mão e começou a tirar aquilo que era segurança, aquilo que era o que parecia ser bom, o que parecia ser o correto, o que parecia ser o certo. Deus começou a arrancar para que Ele pudesse abençoar verdadeiramente, e hoje eu testemunho que eles são abençoados verdadeiramente, porque a paz está dentro do lar, a paz está no coração deles. Fé em quem? Fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Em Cristo Jesus nós não mais acreditamos em histórias da carochinha, nós não mais acreditamos em mandigas, nós não mais acreditamos em simpatias, nós não mais acreditamos no destino, nós não mais acreditamos na sorte, nós não mais acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em um Deus que tem as nossas vidas, que está nas suas mãos, que Ele conduz segundo o seu propósito, segundo o seu poder, segundo a sua glória, para cumprir aquilo que Ele estabeleceu por nós. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Nós vivemos pela fé. Agora é tudo em Cristo Jesus. Há um Salmo 127 diz: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Quando é que a gente aprendeu isso? Logo quando a gente se converte.
porque a gente gosta de falar isso. Então nós precisamos viver isso. Se Deus não guardar as nossas vidas, em vão vigia. Se Deus não guardar as nossas vidas, pode ter qualquer tipo de proteção que será falho. Mas se Deus guardar, queridos, Ele vai usar a máscara, vai usar o gel, vai usar o detergente, vai usar o sabonete, vai usar a terra. Você já viu Jesus Cristo curando com terra? Já viu? Ele cospe no chão, pega a terra, cospe. Pá. Dá para imaginar isso? Jesus fazendo isso? Então, queridos, quando Jesus quer, Ele vai nos proteger de qualquer jeito. Algumas coisas eu preciso trazer para você. Nós vivemos pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos revela o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo disse que as obras e as palavras dele são de Deus. A sua própria palavra nos revela esse Deus de obras e de palavra. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Vou correr um pouco porque o tempo não espera. Evangelho de João, capítulo 10. Diz assim: respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. E se você continuar lendo, coisas maravilhosas, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então ele está dizendo que ele faz as obras que o Pai deu a ele para fazer. E se eu ouço a palavra dele, eu receberei dessas obras. Se eu sou sua ovelha, eu ouvirei essas palavras, eu receberei essas obras. Aleluias. Recebemos a vida eterna e o seu imensurável amor. Pela fé, nós recebemos o amor de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, 16. Ele diz que pelo seu amor, por amor, nós recebemos a vida eterna. Pois Ele nos amou de tal maneira, que nos deu o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Nós recebemos a vida eterna. Pastor, e o que isso impacta? Querido, impacta porque a nossa vida não é esse tempo aqui. Aqui é só um momento, que pode durar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 110 anos. Mas a nossa vida é a eternidade. A nossa vida é a eternidade. Isso precisa fazer uma diferença na nossa vida. Eu quero partir agora? Com certeza não. Mas se eu partir agora é só um momento, porque a vida é eterna. A vida não acabou, a vida é eterna. Somos incitados a crer em Jesus e em Deus. Evangelho de João capítulo 14, o Senhor diz assim: não vos turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, muitas coisas vão acontecer, vão ser coisas terríveis, provavelmente vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vão falar mal de vocês, vão escorraçar vocês da cidade, mas tenham coragem, não tenham medo, não tenham receio, crede em Deus, crede também em mim. Sabe o que o Senhor está dizendo? Olha, as notícias são terríveis, e é algo terrível. Hoje, Eunice estava falando: meu bem, não fica ouvindo isso não, porque eu gosto de ouvir notícias, e ela disse: não ouve não, porque as notícias que a gente tem ouvido hoje, é só disso, e às vezes a gente sobe no púlpito e fica dando ainda esses exemplos.
Então, não precisamos dessas notícias para nos sentir protegidos ou para nos protegermos. Nós precisamos ouvir as notícias do Senhor, que diz que Ele está nos guardando, Ele está nos abençoando, Ele está com o seu projeto sobre a nossa vida. Nada mudou, nada mudará o seu projeto. Não é um vírus, não é uma doença, não é uma enfermidade, não é um tempo, nada mudará isso. Esses dias eu ouvi um pastor falando algo tremendo. Ele disse assim: nós estamos desesperados, aparecendo que esse é o fim do mundo. E ele disse assim: mas lembra da guerra, quando os judeus foram perseguidos por Hitler? O que os crentes pensaram naquele momento? Que ali seria o fim do mundo, que aquele seria o momento final. E hoje nós estamos, parece que vivendo a mesma coisa. Parece que esse será o momento final. Não será o momento final. Nós venceremos, nós já vencemos pela fé em Cristo Jesus. Nós já vencemos pela fé em Cristo Jesus. Então o Senhor está dizendo: os tempos são difíceis, mas crede em Deus. Os tempos são difíceis, mas crede em Jesus Cristo. O projeto dele não mudou, ele foi para nos preparar lugar. O Senhor definiu que nós estaremos com Ele. O Senhor definiu que nós moraremos com Ele. Quando eu leio João capítulo 14, de 1 a 27, muitas coisas vêm ao nosso coração. Então, recebe aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Em primeiro lugar, Ele está nos dando um novo lar. Ele está dizendo: eu vou preparar lugar para vocês, porque onde eu estiver, vocês também estarão. Você recebe isso? Onde Jesus estiver, nós também estaremos. Amém? Esse é o novo lar que Ele diz, então, que nós estamos recebendo nele. Eu vou preparar-vos lugar. Em segundo lugar, Ele diz que Ele é o caminho, versículo 6. E como nós precisamos de um caminho. Esses são tempos de tantas possibilidades. Esses são tempos, de se levantarem os argumentos. Esses são tempos de se levantar a ciência. Esses são tempos de dizer que existe um caminho. Mas, querido, nós já temos um caminho, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há religião, não há ciência que vai nos definir isso. Nós já temos um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluias. Ele diz também que nós teremos intimidade com o Pai. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: olha para mim, Filipe, eu e o Pai somos um. Então o Senhor está dizendo que nós teremos intimidade do Pai. Nós recebemos a intimidade do Pai. Nós conhecemos o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus. Também recebemos uma missão. Jesus diz: olha, se vocês creem em mim, vocês farão obras maiores do que o que eu faço. Jesus está dizendo então que nós temos algo a realizar maior. Não é importante a grandeza, mas é importante a missão. Não é importante fazer obras maiores, mas é importante fazer obras, porque nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Também recebemos do nosso Senhor respostas de orações. Que coisa tremenda, queridos. O Senhor é um Deus que responde orações. O Senhor é um Deus que ouve orações. O Senhor é um Deus que responde orações. O Senhor está dizendo, versículo 13, versículo 14, Ele está dizendo lá no Evangelho de João 14, Ele está dizendo assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O Senhor está dizendo: eu respondo orações. Se você pedir em meu nome, eu concederei. Em nome de Jesus. Também recebemos o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o Senhor morando e habitando dentro de nós. E Ele então trará duas coisas. Primeiro, Ele nos ensinará tudo a respeito do Pai, tudo a respeito de Deus. Ele nos ensinará todas as coisas. Depois, Ele fará lembrar-nos de tudo. Porque além de nos ensinar, Ele trará à nossa memória tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós fomos ensinados. Tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, Ele nos trará à memória. Em que situação? Nas situações difíceis, nas situações do impossível, nas situações das lutas, nas situações quando estivermos de frente dos governadores, estivermos de frente das autoridades, estivermos sendo caluniados, estivermos tendo as portas sendo fechadas, quando estivermos com as proibições de congregarmos, o Espírito Santo nos fará lembrar de cada palavra, de cada promessa, de cada detalhe. O Espírito Santo trará de Deus ao nosso coração cada lembrança. E por fim, Ele trará a sua paz. Se crermos no Senhor, nós teremos paz. Se crermos no Senhor, nós teremos paz. Se crermos no Senhor, teremos paz. E a paz que nós teremos não é a paz do mundo. Porque a paz no mundo é quando está tudo estável. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo é quando está tudo no caos. Quando nós descobrimos que nós somos impossibilitados, quando nós não podemos mudar nada, quando nós não podemos ir nem para frente nem para trás, a paz virá ao nosso coração, quando Ele dirá a nós: calma, eu sou Deus sobre a vida de vocês, eu sou o vosso Pai, eu sou o vosso Deus. Crede em Deus, crede também em mim, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.